Se você der uma olhada em alguma lista com os maiores clássicos da literatura, pode ter certeza, muitos dos livros citados foram escritos por autores russos. Você provavelmente já ouviu falar em alguns deles, mas o que você realmente sabe sobre literatura russa? Quer saber o que ela tem de tão especial? Acompanhe a gente nessa matéria para descobrir. O que você sabe sobre a Rússia? A Copa realizada nesse país em 2018 despertou a curiosidade dos brasileiros, mas a maioria de nós não sabe muita coisa sobre os russos. Que tal conhecer um pouco mais sobre eles? Eu vou dar uma dica: procure se aventurar pela literatura deles. É porque a Rússia tem uma história turbulenta, marcada por guerras, invasões, revoluções, e tudo isso serviu de inspiração para grandes escritores. Nós chamamos uma professora para falar um pouco sobre eles. Como eles eram todos, tinham uma formação muito forte europeia, falavam francês e tudo isso facilitava para eles dialogarem com a literatura ocidental. Então essa formação dos russos faz com que a literatura russa também seja uma literatura de primeiríssima qualidade a partir do século XIX. Grandes escritores acabam se tornando as vozes de algumas gerações, além de difundir a cultura de seus países de origem. É o caso de dois dos maiores escritores russos. Você deve conhecer pelo menos de nome, Dostoiévski e Tolstói. Mas o que eles têm de tão especial? Tanto Dostoiévski quanto Tolstói trazem novidade para a literatura do Ocidente. No caso do Dostoiévski, além de tudo, ele inova a forma do romance. Todo o romance moderno posterior do Dostoiévski acaba tendo o impacto. Eu não era um fã de literatura russa, mas fui tentar conhecer um pouco do que esses dois autores escreveram, e um romance me chamou a atenção. Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que conta a história de uma conturbada família cujo pai é assassinado. Uma testemunha. O nome está dentro de todos nós. É a história de um parricídio, né? Só que a história desse parricídio, são três visões dos filhos e mais a dele que vai ser morto. Vai desencadear toda uma literatura contemporânea fora da Rússia que pretende ter essa múltipla visão, né? Mas se você acha que romances russos são um desafio grande demais, não se preocupe. Você pode começar pelos contos. Eu, por exemplo, decidi ler alguns contos de Tolstói. Com eles eu aprendi um pouco sobre a cultura russa, além de contar grandes questionamentos sobre a vida. E é isso que bons livros fazem. Com eles a gente viaja, reflete e conhece mais sobre o mundo. Quer ver um exemplo? Foi lendo alguns livros na adolescência que eu descobri que, se não fosse pelo inverno russo, a história do mundo poderia ter seguido um caminho bem diferente. Porque foi com a ajuda dele que a Rússia interrompeu os sonhos de Napoleão e Hitler de dominar a Europa. A gente chamou uma historiadora para explicar como o frio russo fez diferença. Na Guerra Napoleônica foi fundamental, porque Napoleão ele não esperava, né, exatamente a proteção do gelo, né, a estratégia de você deixar a cidade sem alimentos, né, e sem nenhuma provisão, e o exército entrando e morreu de gelado e teve que recuar, né? E na Segunda Guerra, da mesma forma, a Batalha de Stalingrado foi de fundamental transformação do curso da guerra. Foi na cidade de Stalingrado que Hitler teve uma de suas piores derrotas. A batalha feroz deixou um saldo de cerca de 2 milhões de mortos e feridos entre civis e soldados. Na Copa realizada na Rússia, essa cidade foi palco de outras batalhas, só que esportivas, mas com outro nome, Volgogrado. Eu explico. Grado é uma palavra que indica cidade. Stalingrado era a cidade de Stalin.
Para não manter a homenagem a um ditador sanguinário, ela foi rebatizada como Volgogrado, em homenagem ao rio Volga, que passa pela cidade. Se você ler o livro Vida e Destino, de Vassili Grossman, vai ver uma descrição arrepiante da luta entre alemães e russos na Segunda Guerra. Já o livro Guerra e Paz, de Tolstói, acompanha a vida de aristocratas russos durante as guerras napoleônicas. A obra é considerada um clássico mundial. E tem uma vantagem de mergulhar na literatura russa. Você aprende mais sobre o país, suas batalhas e invernos, sem ter que deixar o conforto da sua casa, como eu estou fazendo. E continuamos no mundo dos livros, mas agora para falar sobre lançamentos literários que valem a pena você conhecer. Com quase 20 anos de história e mais de 180 títulos já publicados, a editora Mackenzie lança 3 novos livros. Em 2018, completamos 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. Durante muito tempo, o assunto foi retratado nas artes plásticas e na literatura, que é responsável muitas vezes pela exposição de uma determinada demanda social. Foi assim, por exemplo, há 150 anos, quando Castro Alves escreveu o poema Navio Negreiro. Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Ainda hoje o tema reverbera e se faz necessário. E por isso, Ronaldo de Oliveira Batista, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, propôs a discussão na obra que ele acabara de lançar. É uma seleção de textos que procuram orientar os professores a trabalharem com o poema Navio Negreiro na sala de aula. Por isso o livro chama Poesia na Sala de Aula, Leituras do Navio Negreiro. Então são mais de 10 textos de diferentes autores dizendo como, a partir de perspectivas diferentes, um professor pode utilizar o Castro Alves na sala de aula. Se o livro do professor Ronaldo traz uma reflexão sobre as mazelas de nossa sociedade, por meio da literatura, Maria da Luz utiliza outra forma de linguagem para produzir uma obra sobre um dos escritores americanos mais renomados de todos os tempos. O gótico de Edgar Allan Poe no cinema trata exatamente do que sugere o título, uma transposição dos contos de Edgar Allan Poe em visão cinematográfica numa linguagem então de intermedialidade. Já o professor João Cesário Leonel produziu uma obra que demonstra a religiosidade na literatura, as variações, as abordagens, construções de personagens e criação do enredo. O livro intitula-se Literatura e Religiosidade e a temática é a presença da religião dentro da literatura brasileira, que em geral é um tema colocado em segundo e terceiro lugar, né? Geralmente é esquecido. Mas o número de autores brasileiros que trabalham, desde Anchieta até autores contemporâneos, mostram que vale a pena a gente investir nesse assunto. Os livros foram lançados durante a 3ª edição do Congresso Letras em Rede, que aconteceu no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista. É um momento muito rico, de troca de experiências, de um compartilhar de saberes muito importante e que é bem salutar e típico de uma universidade em que nós temos como objetivo a geração do conhecimento novo. Para nós da editora, um lançamento de livro é o coroamento do nosso trabalho. Cada lançamento é uma experiência nova e é uma satisfação enorme. O Instituto Presbiteriano Mackenzie já tem 148 anos de história e pouca gente sabe quem ajudou a começar tudo isso: John Mackenzie. As histórias do advogado americano, do papel da Igreja Presbiteriana na educação brasileira e a trajetória da universidade até os dias atuais foram contadas no livro de Nelson Câmara, John Teron Mackenzie, Vida e Legado. John Mackenzie foi o grande advogado nova-iorquino, se transformou no benfeitor dessa instituição, porque pela admiração que ele tinha desde menino pelo Brasil. Esse livro, depois de quase 200 anos,
É um documento histórico que traz as raízes do Mackenzie. As raízes e demonstram as raízes históricas verdadeiras do Mackenzie. John Mackenzie foi quem teve a iniciativa de fazer uma doação, motivado àquela época, há mais de 100 anos, né? No Brasil ter uma escola de engenharia. Essa feliz ideia do Dr. Nelson Câmara, fazendo uma pesquisa profunda de tudo aquilo que se ouvia falar, mas agora ele traz para o livro de forma documentada, de forma regular, para o Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor das instituições Mackenzie, universidade, faculdade e colégios, é muito significativo, porque lança luz sobre uma parte nebulosa do nosso grande benemérito, Dr. John Mackenzie. Quem participou do evento também pôde apreciar uma exposição sobre a trajetória de John Mackenzie. No Mackenzie Movimento, nós temos um quadro ideal para quem é curioso. A gente sempre busca respostas para perguntas que nem todo mundo sabe responder. E na nossa redação surgiu a dúvida: de onde vem o costume de comemorar o aniversário? A gente pesquisou sobre o tema e chamou a Rafaela, que é aluna do curso de jornalismo da universidade, para contar o que nós descobrimos para você. Dá só uma olhada. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A cada ano, todo mundo fica mais velho e comemora o aniversário. Mas será que sempre foi assim? Quer dizer, é lógico, todo mundo sempre envelheceu. O que eu quero saber é o seguinte: quando surgiu o costume de se comemorar o aniversário? Bom, primeiro o ser humano teve que aprender a marcar a passagem de tempo. É óbvio, né? Só para ter uma ideia, segundo historiadores, foram os sumérios, povo que vivia na Mesopotâmia, que inventaram os primeiros calendários, lá por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Os egípcios foram os primeiros povos a celebrar o aniversário, mas não era para qualquer um não. Só os faraós comemoravam a data. Na Roma e na Grécia Antiga, a comemoração era limitada a reis e autoridades. Só gente importante podia fazer festa. Chato, né? Aliás, durante muito tempo, o ritual de aniversário era visto como costume pagão. Isso só foi mudar no século IV, quando os romanos adotaram o cristianismo como religião oficial e passaram a comemorar o Natal, que marca o nascimento de Jesus. Com o tempo, a ideia de também comemorar o aniversário de pessoas comuns foi se disseminando, e a festa acumulou tradições ao longo do tempo. O costume de acender velas e fazer bolos, por exemplo, veio da Grécia Antiga. Mas hoje em dia as tradições podem ser um pouco diferentes, dependendo do país. No México, o ponto alto dos aniversários infantis é a hora de quebrar a pinhata, um boneco ou jarro recheado de doces. E não estranhe, lá em vez do nosso tradicional parabéns para você, pode ser que a família cante a música Las Mañanitas. Mas o importante mesmo é sempre comemorar o aniversário. Afinal, a palavra aniversário vem do latim e significa aquilo que volta todos os anos. Bom, hoje falamos bastante sobre livros e escritores, mas chegou a hora de virar a página e encerrar o programa. Eu te vejo na próxima edição. Até lá! Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais!